Caros alunos, olá, dando prosseguimento então aqui ao nosso tutorial anterior, né? Nós vamos realizar a mesma tarefa aqui, ou seja, efetuar um cálculo bastante simples de um fatorial, né? Obtendo os valores de um por meio de um formulário HTML, passando por um servlet, integrando uma classe que faz o cálculo especificamente. Só que agora nós vamos fazer, né, produzir uma saída por meio de Ajax, né, usando tecnologia Ajax. Mas antes disso, né, como eu tinha comentado, deixei como uma tarefa para que os senhores produzissem uma saída em HTML. Então, estou deixando aqui, né, caso alguém tenha tido alguma dificuldade. É muito simples, né? É um pouco trabalhoso, mas extremamente simples. Digamos que é um trabalho mais braçal do que de intelectual, né? Digamos assim. Bem, então retomando aqui, o que nós vamos precisar adaptar para que possamos fazer com que utilizamos agora uma atualização assíncrona, né? Porque o Ajax é a junção de JavaScript mais XML de forma assíncrona. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso atualizar pequenos fragmentos do meu documento. Eu não preciso fazer uma atualização sincronizada. Então, esta é a principal diferença. Nós vamos utilizar também a biblioteca jQuery, que nos facilita muito a vida para trabalhar com a linguagem Java. Então, como no vídeo anterior eu já havia criado a pasta JS, já com esse intuito de colocar os meus arquivos JavaScript dentro dela, né? Já copiei também aqui, já baixei a biblioteca jQuery e também já criei esse arquivo chamado script.js, né? Então aqui o que eu vou ter nesse script? Nós vamos criar o nosso código JavaScript dentro dele e vamos inicializar dessa forma, que é a forma padrão que nós estamos utilizando em nossas aulas. Não é a única forma, mas é a mais usual, tá? Bem, vamos então começar a fazer as nossas adaptações. O nosso formulário ele vai precisar de uma pequena adaptação, né? Ou seja, eu vou deixar ele um pouco mais simples, né? Eu não preciso, nesse ponto, definir, né, qual é a ação, ou seja, para onde esses dados serão levados. O método também não, porque tudo isso eu vou fazer com Ajax. O restante não preciso mexer, né, exceto esse botão que ele passa a não mais ficar aqui dentro do nosso formulário. Nós vamos colocar ele aqui fora e não será mais um botão de submissão de dados, né? Ele vai ser um botão normal, né? Obviamente, para poder mapear ele, eu preciso dar um nome para ele, identificador. A sintaxe é um pouquinho diferente, né? Mas nada de muito diferente do que nós já temos visto. Melhor, acho que nós podemos deixar dessa forma também. Isso. Caso queira colocar um name também pode, mas não tem tanta necessidade. Vamos então verificar aqui se está certo o nosso form, né? Ok? Então, para o usuário, não terá visivelmente não terá muitas alterações. Internamente, para nós, tem bastante alteração. Bem, é, já criamos aqui um script para poder fazer o código JavaScript. Precisamos também chamar o jQuery. Como é que nós vamos fazer? Aqui no finalzinho padrão, né, uma convenção que nós utilizamos é colocar a chamada JavaScript sempre no final do documento HTML. É um arquivo externo, né, então nós vamos colocá-lo aqui. E nós vamos fazer a mesma coisa para poder chamar nosso script. Pronto. Agora vamos implementar o nosso código aqui, né? Como é que ficaria isso aqui? O nosso acionador, ou seja, quem é que vai acionar o nosso código, né? Quem vai chamar o Ajax, enviar esses dados, enfim,
esse botão, né? Então, nós vamos chamá-lo pelo ID dele. Qual que é o ID dele, né? Calcular. Então, aqui nós vamos usar uma sintaxe própria da biblioteca jQuery. Sempre que nós colocarmos o cerquilha, né, o jogo da velha, como alguns chamam, vamos seguir sempre anteceder do cifrão. Tá? Vamos acionar por meio do evento clique, desse botão, né? Evento clique. E, né, como eu tinha falado, vamos chamá-lo por meio de uma função também. A sintaxe do Ajax, como nós vimos na nossa aula, ela é simplificada também, né? É sempre bom lembrar que nós estamos trabalhando com um objeto interno dos navegadores, né? Um objeto chamado HTTP XML Request. Né? Então esse é o nosso o motor do Ajax. O que essa função jQuery faz é facilitar o uso, né, desse componente. Né? Os campos básicos que nós precisamos ter: URL, né, eu vou informar qual será o destino, né, do envio do meu formulário. Né? O type ele não é obrigatório, mas é bom porque nós vamos informar qual tipo de envio, né? Será post, ou será get, ou qualquer um outro método, o verbo HTTP. Nós vamos deixar aqui como post, que nós vamos perceber a diferença. Né? Data, onde nós vamos enviar, né, efetivamente os dados para que sejam processados no servlet, e success, que é quando ele vai me trazer um retorno depois que ele passa pela aplicação do lado do servidor. Ele vai me trazer um retorno desses do que aconteceu, né? Pode ser dados, pode ser uma mensagem, enfim. Né? Bem, o primeiro ponto aqui é definir para onde nós vamos enviar esses dados. Nós já sabemos que tem aqui um servlet chamado, já mapeado, importantíssimo. Olha só o mapeamento dele aqui. Né? Eu não preciso colocar barra, mas eu preciso de colocar o nome dele aqui. Né? Aqui é o método post. Né? E aqui nós vamos enviar os nossos dados. É muito importante, aliás, não é importante, ele é fundamental, a exigência que esses valores sejam passados por meio de variáveis da URL. Então nós não vamos mudar, diferenciar muito do que nós havíamos feito. O que muda aqui um pouco a forma de como fazer isso. Mas eu vou precisar de criar aqui uma variável, né, qualquer, vou chamá-la de número também. Né, vou manter aqui, é sempre bom manter o padrão, porque imagina o seguinte: você tem um formulário imenso de um cadastro de um fornecedor, por exemplo, você tem lá 40 campos, você começar a colocar nomes diferentes, isso vai ficar muito complicado de saber quem é quem. Então é sempre bom manter o mesmo nome que está aqui, lembrando que nesse ponto aqui nós vamos trabalhar com ID, né? Aqui nós colocamos propositalmente o mesmo, para poder facilitar o entendimento também. Mas nesse ponto de JavaScript nós vamos trabalhar com o atributo ID. Então, como é que ficaria isso aqui? Né? Olha, sempre que trabalhar com JavaScript, né, usando jQuery, essa é a sintaxe. E vou obter, né, por meio da função value, nós vamos obter isso aqui. Tá certo? Então, a partir desse ponto, ele vai, quando eu clicar no botão calcular, né, ele vai chamar essa função Ajax. Né? Eu vou enviar esses dados para um servlet já devidamente mapeado. Estou enviando por meio do método post. Né? Os dados, eu vou obter esses dados de um campo de texto, no qual está identificado com esse nome. E aqui é onde nós vamos produzir a saída. Então, é interessante também que nós tenhamos do lado de cá, né, alguma coisa nesse sentido. Que pode ser um div, né, que é onde nós vamos chamar os nossos, informar o valor da saída depois do processamento do nosso servlet. Né? Então aqui nós já vamos preparar isso para deixar pronto já.
saída, usar, né, o text aqui, e ele já traz para nós, essa saída já será atribuída a esse parâmetro chamado data aqui, tá certo? Então, o que nós precisamos adaptar agora? Nós precisamos adaptar o nosso servlet. Eu não vou mais, não tenho mais, né, vou copiar essa função porque eu preciso dela. Aliás, eu vou copiar toda essa linha aqui, porque eu vou precisar, né, nós vamos precisar dela. Mas isso aqui será, né, não é mais uma saída HTML, uma saída bastante simples dessa vez, né, bem mais simples. Vou continuar trabalhando uma resposta, só que ao invés de HTML, nós vamos trabalhar, né, um texto bem simples, um texto puro, né, text plain. Isso facilita também, fica mais leve. Vou produzir a minha saída e vou deixá-la dessa forma aqui. E para poder escrever, né, fazer com que esse valor saia naquele atributo data lá no nosso JavaScript, que é esse aqui, né, ou seja, essa informação seja processada e enviada para cá, nós vamos utilizar o método getWriter. Write. E nós vamos colocar a nossa saída, que nós já armazenamos por meio de uma string, né? Então, em tese, é isso aqui que nós precisamos fazer, né? Então, nós vamos só fazer aqui verificar se está ok. A saída aqui está ok. O nosso processamento aqui. Então, nós já temos condições de testar, né? Fazer o teste desse cálculo para ver se está funcionando perfeitamente. Vamos então mandar atualizar. É interessante, né? Vamos reiniciar o servidor para que não tenhamos o risco de pegar o processamento anterior. Ok, o servidor subiu. Vamos testar. Vamos já deixar aqui o monitoramento para ver se as coisas estão acontecendo como devem acontecer. Deixa eu colocar um outro valor aqui. Ó, pessoal, funcionou, né? Então, olha só, é importante observar, nós não tivemos, né, um recarregamento, digamos assim, da nossa URL. Ela permaneceu intacta aqui, o nosso formulário permaneceu intacto. No entanto, nós atualizamos o pequeno fragmento, que é justamente o fragmento que nós demos o nome de saída aqui. Ó. Olha só, a única coisa que nós atualizamos, né, foi exatamente esse div. Então, houve um processamento bastante reduzido, né? E se nós olharmos bem aqui, olha só, nós tivemos sim um processamento, nós tivemos sim, né, o envio, chamamos o servlet devidamente mapeado, né? Olha só, olhando os cabeçalhos aqui, o que o HTTP nos trouxe, né? Trouxe o código que é interessante, esse código a gente pode capturar por meio do Ajax também, tá? Os valores foram passados, né? Eles estão aqui, olha os atributos, né? Nós fizemos uma requisição usando o método post, então nós não temos aqui, né, podemos observar, nós não temos aqui explicitamente as variáveis sendo mostradas na URL que foi chamada. Se nós quisermos mostrar isso, né, como nós comentamos na aula, eu vou simplesmente mudar o método aqui no nosso script, mudar ao invés de colocar o método post, eu coloco o método get, tá certo? Então assim funciona tranquilamente. Nós temos ainda no nosso exercício, nós temos ainda uma outra questão que foi pedido lá naquele exercício da lista 2, se não me falha a memória, onde pedimos também para que o fatorial fosse calculado de forma recursiva. Então nós temos processamentos de duas formas. Quando nós falamos iteração,
né, que é uma das premissas da programação estruturada, e obviamente isso leva a outros paradigmas também. Nós temos uma forma chamada iterativa, ou seja, nós passamos por um laço, né, fazemos as iterações no laço, e nós temos a forma recursiva, que ela faz de uma maneira um pouco mais natural um processamento. Então lá naquele exercício, nós pedíamos também para que o fatorial fosse calculado também de forma recursiva. Então, alguma das vantagens de utilizar a recursão é que as soluções elas ficam mais naturais, elas ficam mais, né, com uma leitura melhor. Há sim uma série de fatores que se deve considerar, como a profundidade da recursão, né? Existem alguns tipos de recursividade, mas para esse nosso caso aqui, nós vamos fazer uma recursão simples, ou seja, uma função chamada apenas ela mesma, né? E para que nós tenhamos uma solução um pouco mais metodológica para esse cálculo de fatorial. Tá? Então, como é que ficaria? Nós vamos criar dentro da mesma função. Né? Vamos criar de novo um método estático. Vou chamar de cálculo recursivo. Aqui não muda o nosso parâmetro. Né? Qual é a ideia da recursão? A recursão ela precisa de ter um escape, ou seja, um ponto de parada. É possível ver de maneira bastante clara quando nós usamos um laço. Qual que é a condição de parada aqui? Quando o i enquanto ele for maior do que zero, né? Ou seja, ele vai passar, vai ter iteração. Quando ele for igual a zero, nós saímos aqui. Então, essa mesma ideia, né? A ideia, se eu preciso de colocar uma condição, se n maior do que zero, eu vou fazer o cálculo. Se não, quer dizer o quê? Quer dizer que eu já estou eu não tenho valores para calcular. Né? Fatorial de qualquer valor diferente igual a 1 ou menor do que 1 é 1. Né? Então, eu já posso colocar diretamente um return aqui, né? Saída da função, saindo 1. E se não for? E se o n for maior do que zero? Como é que vai ficar isso aqui? Né? Se o n for maior do que zero, eu preciso chamar, né, fazer o cálculo. Como é que eu vou fazer isso? Da maneira mais natural possível. Como é que eu calculo o fatorial? N vezes n menos 1. Né? Só que esse n menos 1, ele precisa ser feito, né? Não tem como eu fazer dessa forma, porque senão ele não vai fazer a decrementação dos valores. Então eu preciso chamar minha função para essa finalidade. Como é que eu chamo essa função? A nossa mesma função aqui, ó. Calcula recursivo. N menos 1. Então ele funciona dessa forma. Então essa função ela chama a si própria. Daí vem o conceito de recursividade. Tá? Então fica bastante simples e natural a nossa solução. Vamos então verificar se está funcionando aqui. Né? Eu já havia colocado aqui a chamada para ela. Tá? E vamos então apenas testar. Deixa eu subir de novo o nosso servidor. E vamos testar aqui o nosso cálculo. Atualizar a página. Ok. Né? Olha só, é importante verificar que os scripts foram carregados. Né? 6, vamos calcular. Olha só, e nós temos aqui, né? Muito importante observar que nós não tivemos atualização da página, né? Ou seja, uma chamada assíncrona. Os valores nós mantivemos aqui, como nós não recarregamos a página e fizemos apenas uma atualização de um pequeno fragmento, que pode ser visto aqui no nosso HTML. Olha só esse pequeno fragmento aqui, no qual nós atualizamos como saída, né, como a saída da função Ajax aqui. Então, nós mantivemos o nosso formulário e apenas atualizamos esse fragmento. Importante observar, olha só o que foi chamado a requisição. A requisição chamou, nós colocamos o método get, como nós afirmamos, né? Nós mudamos aqui para get. E veja só, então
URL, ela vem acompanhada das variáveis, né, da carry string, tá certo? Olha, o retorno status 200 é um código do protocolo HTTP, está dizendo que está tudo ok. E esse tipo aqui, ó, XHR, quer dizer que é uma requisição AJAX, tá? Então isso indica que foi feito um uso de AJAX para essa função aqui. Então bastante simples, né? Fica bastante funcional também. E aqui no nosso servlet, né, nós não vamos precisar mexer, nós já havíamos feito isso anteriormente, né? Apenas adaptamos aqui para chamada. Ok, pessoal, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro esse nosso conteúdo, né? Caso tenham dúvidas, podem utilizar o Aprender para poder sanar. Até a próxima.